forte é o nosso Deus. Estudarmos aqui hoje a pergunta 36 do Catecismo Maior de Westminster, que trata da identificação do mediador no Pacto da Graça. Apenas para lembrar os irmãos, né? O porquê nós estamos tratando desta pergunta hoje, lembrar os irmãos de que nós estamos estudando já há algum tempo este tema do Pacto da Graça, né? Nós vimos que Deus, quando Ele resolveu salvar o seu povo, Ele resolveu também estabelecer com o seu povo um pacto, uma aliança. E essa aliança ela não poderia mais ser uma aliança de obras, porque o homem não era mais capaz para obedecer a Deus de maneira perfeita. Então, como é que o homem poderia ser salvo se ele havia caído em pecado e, portanto, imperfeito, ele não conseguiria alcançar a obediência proposta por Deus? Só havia um caminho, que era Deus mesmo providenciar esta salvação ou o pagamento desta dívida. E é isto, então, que é o chamado Pacto da Graça. Deus estabelece com os seus servos uma aliança, um pacto, de maneira que os eleitos possam alcançar a salvação. Como os eleitos vão alcançar a salvação? Crendo naquele que é o mediador desta aliança, que é Jesus Cristo, né? Então, é por isso que nós estamos agora chegando a esta pergunta 36, para começarmos a identificar quem é esse mediador. E aí nós vamos trabalhar a ideia do mediador bastante tempo, né? Porque agora nós vamos tratar só desta parte da chamada cristologia. Só para os irmãos terem uma ideia, nós vamos aqui até a pergunta 60, né? Nós estamos na 36. Então, até a pergunta 60 são perguntas relativas ao ser de Jesus Cristo, né? Quem é o mediador, quais as funções desse mediador, esse mediador encarnado, exaltado, humilhado, ressuscitado. Então, nós vamos tratar agora de um período bem extenso, né? Muito provavelmente os primeiros meses de 2025, né? Nós vamos trabalhar exatamente esse tema da cristologia, que é um tema riquíssimo, não é? Porque trata exatamente da pessoa de Jesus. E nessa pergunta 36, então, que abre esta série, né, de perguntas a respeito de Jesus Cristo, a primeira referência, então, que o catecismo faz a Jesus Cristo, nesse sentido, não é? É de ser o mediador. Então, essa é a primeira palavra, ou o primeiro adjetivo que o catecismo usa para Cristo. Cristo é o mediador. E esta é uma palavra interessante, irmãos, porque quase sempre nós não usamos esta palavra, né? No nosso vocabulário. Nós chamamos Jesus de Salvador, chamamos de Redentor, chamamos de Senhor, mas não é muito comum nós o chamarmos de mediador, né? E isso é muito significativo para nós, que somos cristãos, e mais ainda para nós que somos protestantes, porque isso nos difere de outras religiões e de outras vertentes cristãs, como, por exemplo, o catolicismo romano, né? O catolicismo romano, ele atribui a Maria, mãe de Jesus, a função de mediadora. Existe uma teologia, né, em torno de Maria, da Igreja Católica, do Catecismo Católico, que trata dessa questão, né? Maria como sendo mediadora. Então, para nós protestantes, esse é um tema fundamental, e esse é um título fundamental que a palavra dá a Jesus Cristo, né? E que os irmãos de Westminster fizeram questão de iniciar com este adjetivo, o mediador. Muito provavelmente com esta finalidade de contrastar o catolicismo da época, o anglicanismo da época, né,
com o protestantismo puritano. Então, muito provavelmente, passou pela mente daqueles irmãos que estavam nessa assembleia para escrever esse catecismo, esta questão, né? Olha, o catolicismo romano está afirmando que Maria é mediadora. Nós não podemos permitir isso e devemos confessar, professar que Jesus Cristo é o único mediador, né? Então, é por isso mesmo que os irmãos vão perceber que a resposta ela começa com esta designação, o único mediador, né? Então, isso para nós é fundamental, porque com isso nós vamos ver que não há outro caminho para Deus, o Pai, para a salvação, senão Jesus Cristo. Ele é mediação. Os irmãos já devem ter ouvido esta expressão, por exemplo, quando a gente fala sobre conflito, né? O pessoal do mundo jurídico aí usa muito, mediação de conflitos, né? Então, aquelas audiências conciliatórias em que duas partes estão em litígio, e aí as partes se juntam ali na audiência e tem o papel do mediador, né? O que o mediador faz? Ele ouve um lado, ouve o outro, e como ele não está envolvido emocionalmente nem em nenhuma das partes, ele consegue então ter uma visão mais sóbria, mais independente, e ele vai apontando os caminhos. Olha, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo, né? No aconselhamento pastoral, por exemplo, o pastor também costuma fazer isso, essa mediação. Às vezes chegam dois irmãos ali com dificuldades, com problemas, né, de relacionamento, e o pastor fala, olha, faça isso, ouve um lado, ouve o outro, indica os caminhos. Então, mediação na Escritura aponta exatamente para esse processo, né? Na nossa, se a gente fosse desenhar, seria mais ou menos o seguinte, seria mais ou menos não, é exatamente isso que acontece. Deus está completamente irado por causa do pecado, né? Então, ele está irado contra o pecador, ele quer matar o pecador, como o reverendo Tarcísio, os irmãos se lembram, né, que ele enfatizou muito isso, inclusive com aquela figura do casal de idosos, né, os idosos ali, tá. Não, Deus está querendo matar vocês, né? Por mais bonitinhos que vocês sejam, a ira de Deus, ela se revela contra o pecado e o pecador. Então, Deus está irado, querendo matar, querendo exterminar. E, de outro lado, nós temos agora aqueles que foram eleitos por Ele para serem salvos. Então, alguém precisa fazer essa mediação de conflito. Quer dizer, Deus está irado para punir, aqueles que foram eleitos precisam ser salvos, porque foram eleitos pelo próprio Pai, mas não é só assim, precisa de um caminho, não é? Precisa de uma mediação. Então, Cristo é aquele que se interpõe, né? Ele se coloca no meio, que é exatamente o médio, a palavra mediador, que é médio. Mediador é aquele que fica no meio, né? Do latim aí, o médio, que é o meio, ele fica no meio. Mediador é aquele que fica no meio, quer dizer, é o que impede a briga, né? Tem um de lá, outro de cá, e você entra no meio para segurar as partes. Jesus faz esse papel de mediador, ele liga e ele impede que a ira de Deus seja derramada contra o seu povo, a ira de Deus vai ser derramada nele, no próprio Filho, né? E ao mesmo tempo, Jesus pega estes eleitos e os conduz a Deus, porque eles não poderiam vir sozinhos, pelas suas próprias forças. Então, tanto Deus Pai precisa do Filho, precisa entre aspas, né, irmãos, claro, numa linguagem didática aqui, né? Deus Pai precisa do Filho para fazer esse papel de bloquear a ira contra o povo, e ao mesmo tempo os eleitos precisam, aí sim, precisam mesmo, de Cristo para serem salvos pelo Pai. Então esse é o papel do mediador. Nós vamos falar muito sobre isso nas próximas perguntas. Os irmãos vão ver que até a pergunta 42, o termo mediador vai aparecer, né? Então, na 37, vai falar que ele se fez homem. Depois, na 38, vai falar qual a necessidade desse mediador ser Deus. Na 39, a necessidade desse mediador ser homem. 40, a necessidade de um mediador ser Deus e homem numa mesma pessoa. 41, por que o nosso mediador foi chamado Jesus?
42, porque o nosso mediador foi chamado Cristo, né? Então nós vamos, até a pergunta 42, nós vamos tratar desse adjetivo, desse atributo de Cristo, que é ser o mediador desta aliança, deste pacto, né? Então nós vamos fazer hoje esta introdução, como os irmãos já estão acostumados. Nós vamos ler a resposta e depois apresentar os textos bíblicos e fazer alguns comentários em torno destes textos bíblicos que são citados no próprio catecismo, ok? Então vamos ler juntos a resposta, a pergunta 36. Quem é o mediador do pacto da graça? Vamos ler juntos? O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, no cumprimento do tempo fez-se homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. Então, esta pergunta, ela é, como eu falei para os irmãos, uma introdução ao que a gente vai desmembrar depois nas perguntas seguintes. Por exemplo, ela afirma que o Filho de Deus é da mesma substância e igual ao Pai, né? Então, nós vamos ver sobre isso também na pergunta 40. Depois diz que ele se fez homem. Nós vamos ver isso na pergunta 37 e na pergunta 39. Depois diz que ele foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas. Então, nós vamos ver isso também lá na pergunta 40 e na pergunta 38. Por que ele precisa ser Deus? E bem como uma só pessoa para sempre. Aí também nós vamos tratar com estas perguntas que eu mencionei, né? 38, 39 e 40, que são as perguntas que demonstram a divindade e a humanidade de Jesus. Então, a pergunta 36, ela é o que a gente chama de preâmbulo, né? Que é aquela primeira informação, é a introdução do que vai ser apresentado depois, né? É como se fosse a abertura do tema, para depois as perguntas virem desmembrando cada um dos aspectos. Então, nesse primeiro ponto, meus irmãos, o assunto principal da pergunta é exatamente esta ideia de que o mediador, que é Cristo, ele é único mediador. O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante porque os irmãos de Westminster, eles não dizem apenas Jesus, não dizem apenas Cristo, e além disso, além de dizerem Jesus Cristo, eles têm também ou trazem o título Senhor. Por que isso? Porque eu já disse aos irmãos que um dos riscos que nós corremos é de tratarmos Jesus Cristo apenas como nosso Salvador, não é? E porque nós queremos ser salvos, então é comum, é até natural do ser humano de atribuir esse valor maior a Jesus. Ele me salvou, Jesus Cristo salva, né? Essa é uma expressão comum do mundo evangélico. Então a gente atribui muito a ideia de salvação, mas nós temos dificuldades de atribuir a Jesus o título de Senhor, que é o fato de Ele nos governar. Quer dizer, Ele não só nos salva, mas Ele nos governa, porque senão fica um evangelho que os irmãos já viram por aí, aquele evangelho facilitado, esse evangelho de marketing, né, de propaganda, que é o seguinte: Jesus me salva, e aí eu vivo a vida que eu quero, eu continuo fazendo as minhas coisas erradas, mas eu acredito que Jesus me salvou, né? Aquele evangelho bem adocicado que a gente vê por aí, especialmente nas mídias, né? E não é assim. A Bíblia diz que sim, Ele nos salva, mas Ele nos salva para a obediência. Então não há como você desconectar a eleição de uma vida santificada. Não dá para você dizer, não, eu sou eleito e aí eu vou viver do jeito que eu quiser, porque eu já estou salvo mesmo, não vou para o inferno e Deus não vai me condenar e tal. Não, isso não existe, né? A eleição, ela nos leva à santificação. Uma coisa está conectada à outra. Então, por isso que os irmãos dizem, o Senhor Jesus Cristo.
porque, quer dizer, ele é Deus, ele é governador, ele é dono, ele faz a mediação, ele é o único mediador e ele é o Senhor, ele governa, ele lidera, ele estabelece as regras, não é? Então isso é muito fundamental de nós observarmos. Jesus é o nome próprio, não é, da pessoa. É como nós chamássemos Andrelino, Ronaldo, Emanuel, é o nome próprio. Jesus era um nome comum na época, né? Que vem da raiz Josué, lá do Antigo Testamento. Então, são relações próximas, é um nome comum. Mas esse Jesus, que é um nome comum, ele recebeu um título hebreu, que é o título de Cristo, que foi o Messias do hebraico, traduzido para o grego, Christos, ou ungido, né? Aquele que é ungido. Então, esse Jesus é o Cristo. Então, Cristo, na verdade, é o título dele, né? Cristo é aquilo que Jesus, que a pessoa Jesus, é em relação a Deus, né? Então, ele é o Cristo, ele é o Messias. Lembram-se daquela diálogo, né, que Jesus teve com os seus discípulos? E vós, quem dizeis que eu sou, né? E aí depois Pedro diz: tu és o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. Então, essa designação, tu és o Cristo, foi um título do Messias do Antigo Testamento que agora é atribuído a Jesus. E por esta razão, os hebreus, os fariseus, né, especialmente os judeus radicais, eles ficaram revoltados porque eles não queriam assumir exatamente isto, que aquele homem, Jesus, recebesse o título de Messias, né? Eles achavam um absurdo aquele homem, aquela figura humana, ser chamado de o Messias, o Cristo. Então esse era o grande problema, né, dos judeus. Então vamos ver aqui, irmãos, o único mediador do pacto é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver os textos que estão aí, começando por João 14, 16. Pois não, Ronaldo? É exatamente. Nosso Senhor, exatamente. Muito boa observação, é isso mesmo. Para dar exatamente essa ênfase, né? De que eu governo, eu estabeleço as regras, né? Ele não é só Salvador, ele é também Senhor. Então, João 14, 16. João 14, 16. Vamos ler aqui, não só o 16, mas também o 17. 16 e 17. Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, esse é o primeiro texto que é citado, e os irmãos pensam, mas por que tem a ver isso com o mediador, né? Bom, aqui é o próprio Jesus que está falando, né? E Jesus está dizendo, olha, eu vou rogar ao Pai, a Deus Pai, e ele vos dará outro Consolador, aqui o Espírito Santo, né? A palavra grega, que é parácletos, que é o Consolador, aquele que traz o consolo. E ele diz que esse Consolador, o Espírito da verdade, ele habita em nós, no finalzinho do 17, habita convosco e estará em vós. A ideia aqui é a seguinte, olha, se Cristo, ele é aquele que trará outro Consolador para que esteja conosco, quem fez ou quem fazia esse papel, né, até esse momento, era o próprio Cristo. Cristo aqui ele está indicando o seguinte, olha, eu sou o Consolador de vocês, porque repare que ele diz, vos dará outro Consolador. Então Jesus nos consola. Então a ideia aqui do Parácletos ou do Consolador é este que faz a mediação.
não é? Aquela imagem que eu disse aos irmãos aqui no início. Imagine duas pessoas em conflito, duas pessoas brigando, e você precisa entrar no meio, mediar. Você precisa pular no meio da briga para apartar a briga. E como que você faz isso? Você faz com o consolo, né? O consolar no sentido de você admoestar um ao outro e dar saídas possíveis. Então essa é a ideia do mediador, é aquele que vem para nos consolar. E é interessante, né, que o papel aqui agora de Cristo, ou melhor, do Espírito de Cristo, é de fazer isso em nossos corações. E eu gosto muito da expressão do versículo 17, que diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Olha que interessante. Então, repare que a mediação que nós temos em relação a Deus é uma mediação fundamentada na verdade. Ela é pautada no Espírito da verdade. Eu sei que alguns irmãos já ouviram algumas pessoas falarem sobre unidade da igreja, né? Não, a igreja precisa ser unida, nós precisamos ser mais unidos, a igreja precisa aumentar a comunhão, etc. Mas há um problema nisso. O problema é que as pessoas entendem que esta comunhão, essa unidade, ela pode ser estabelecida com qualquer coisa. E não é assim. A Bíblia diz que a unidade da igreja, ela se faz em torno da verdade. Porque é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que habita em nós, que nos faz ponderar acerca dos nossos pecados. Então, se, por exemplo, nós temos na igreja uma pessoa que professa uma heresia, né? Dá um exemplo bem radical. Não há como você ter unidade com essa pessoa. Ser, por exemplo, um ecumênico, né? Ah, não, todo mundo fala de Deus. Não, mas espera aí, mas a qual Deus você se refere? A qual Cristo você se refere? Se essa pessoa tiver uma profissão diferente da nossa, não há como você ter unidade com essa pessoa. Por isso que nós não recebemos na ceia do Senhor pessoas que não professam a fé genuína conforme a Escritura. Porque senão qualquer pessoa poderia dizer: não, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, e aí vou participar com você. Não, mas não é só isso, né? É o Espírito da verdade que envolve toda esta complexa certeza da compreensão que nós temos do próprio Cristo, não é? Então, Cristo é quem faz essa mediação, Cristo é quem estabelece esse papel de ser verdade, caminho, verdade e vida. E essa verdade é exatamente o que nos protege dos nossos próprios pecados, né? Esta verdade é que nos protege. Um outro detalhe importante do versículo é que Cristo diz: eu rogarei ao Pai. Então, se nós temos um Pai, que é o Pai nosso, esse Pai só pode existir por meio do seu Filho unigênito, que é Cristo. Então, em Cristo, nós podemos chamar Deus Pai, né? Fora de Cristo não é possível chamar Deus Pai, porque Deus só é Pai de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele não é o Filho unigênito? Quer dizer, nós nos tornamos filhos nele, porque nós somos adotados. Lembra disso? Paulo diz lá em Efésios 2, Efésios 1, nós somos adotados para a adoção de filhos. E essa adoção de filhos aconteceu em quem? Paulo diz lá em Efésios 1, em Cristo. Ele nos escolheu nele, nos predestinou nele, em Cristo, para sermos adotados como filhos. Então só é possível ser filho de Deus em Cristo. Percebe? Então por isso nós não podemos falar assim: todo mundo é filho de Deus. Não, não é mesmo. Só são filhos de Deus aqueles que são adotados em Cristo Jesus. Não é? Fora de Cristo não há possibilidade de o nosso Deus ser Pai. Ele continua Deus. Ele continua Deus, mas Ele não se faz Pai dos ímpios. Certo? Deus não é Pai dos ímpios. Deus é Pai dos seus filhos, dos filhos adotados
em Cristo Jesus. Dos ímpios, ele é Deus, continua Deus, o Deus juiz, o justo juiz, mas ele não é pai, não é? Ele é pai apenas dos seus filhos, na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. 1 Timóteo 2,5, este é o texto clássico, né? Que eu suspeito que, quando os padres leem, eles devem ter algum tipo de engasgo, porque a clareza do texto é tão cristalina que, para dizer não a esse texto, tem que ser necessário muita lábia, muito argumento. 1 Timóteo 2,5. Vamos lá? 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu acho que não precisa nem um texto desse, não dá nem para explicar, né, dona Beth? Porque é tão claro, há um único mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Acabou. Não pode haver Maria, não pode haver Maomé, não pode haver Buda, não pode haver ninguém. O único mediador é Cristo, né? Então essa coisa de que pede à mãe que o filho atende, isso aí não é bíblico mesmo, né? Sim, irmã Suécia. Uhum. Uhum. Sim. Pois é. Uhum. Sim, sim. Pois é. Na verdade, é uma heresia mesmo, é uma invenção, né, humana, é uma tentativa de... A gente entende os argumentos, a gente ouve, porque a gente tem que ser simpático, né, e ouvir, aprender a dialogar. A acusação que eles fazem contra nós de que nós não respeitamos Maria, ou não é uma acusação justa, porque nós cremos sim que Maria é bem-aventurada. A Bíblia diz isso, bem-aventurada, Maria é bem-aventurada, né? Foi, né, bem-aventurada como mulher, como humana, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, a mãe humana de Jesus Cristo. Então, claro, há uma distinção em Maria, sim. Ela é diferente, né, das demais mulheres, porque ela foi escolhida. Mas repare, ela foi escolhida. Então, desde o início do processo, é Deus quem está no comando das coisas, né? E outras questões, ao longo do próprio ministério de Jesus, né, Jesus deixou claro muitas vezes que ele era senhor de Maria e não o contrário, né? Embora Maria fosse sua mãe, ele é quem determinava as ordens. Em Caná da Galileia, por exemplo, né? Logo no início ali, primeiro milagre narrado ali em João, né? A gente vê aquele episódio de ele dar uma resposta mais firme, né? Ainda não é chegada a minha hora, quer dizer, espera aí. E aí ela chega e fala, olha, chega lá para o pessoal, né? Para os garçons, fala, ó, façam tudo que ele disser, né? Quer dizer, ela reconhecia que Cristo era Senhor e que a hora dele enquanto Senhor, enquanto Deus, estava próxima, né? Depois, naquele outro episódio, que ele estava também conversando ali, ensinando, aí chega alguém, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e tal, né? E ele fala, ó, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a minha vontade, né? Então, quer dizer, ele sempre mostrou que ele honrava sua mãe, Maria, a respeitou. Cristo foi sem pecado, então nós cremos que Cristo foi um filho excepcional, um filho excelente para sua mãe, respeitando sua mãe e seu pai, né, em todos os aspectos, honrando seu pai e sua mãe em todos os aspectos.
Mas nós não vemos em nada na Bíblia uma deferência de Jesus, uma palavra de Jesus relacionada a Maria que pudesse dar qualquer tipo de indicativo de que ele estava exaltando Maria em algum ponto, né? Eles usam, por exemplo, o episódio, né, de João lá na cruz, quando Jesus estava na cruz e ele olha para João e fala: ó, eis aí tua mãe, eis aí o teu filho, né? Porque João cuidaria de Maria. Então eles usam isso como se fosse uma tua mãe, né? A mãe de todos nós, né? A mãe de Jesus se tornou a mãe dos cristãos, etc. Mas é forçar demais o texto. Ali Jesus estava dizendo: olha, eu vou morrer e minha mãe vai precisar de alguém para cuidar dela, então cuida da minha mãe, né? É a coisa mais natural que existe. Jesus não estava criando nenhum tipo de teologia ali, de espiritualização, né, da figura de Maria. Não, era simplesmente uma questão mesmo da preocupação que ele tinha com a sua mãe. Ó, eu vou morrer, então minha mãe vai precisar de cuidados, né? Cuide da minha mãe. Mas eles forçam muito, né, os textos para tentar colocar Maria. Eles dizem: não, a gente não adora Maria, é uma deferência, um elogio, uma veneração, uma coisa assim, mas no fundo a gente sabe que não é isso, né? Na prática eles entram com a santa mesmo e Jesus fica de lado e ela é mais importante do que todo mundo, tanto que tem até feriado, né, para ela, né? Então realmente é bem impactante essa mariolatria católica. Não são dela, exatamente. Exatamente. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não desprezarmos Maria, né? Porque isso pode causar, de fato, uma ideia errada. Não, nós amamos Maria, nós cremos, inclusive, que ela é nossa irmã em Cristo. Eu creio profundamente que Maria foi salva, é nossa irmã em Cristo, né? Mas ela não é mediadora, é só isso. Eu não vou rezar ou orar em nome de Maria, ou em nome de Paulo, em nome de Pedro, de nenhum deles, em nome de Abraão, porque, embora sejam irmãos queridos nossos, nossa expectativa é nos encontrarmos nos céus com essas pessoas, né? Mas são nossos irmãos que precisaram, inclusive, ser salvos pelo próprio Cristo. Maria foi salva pelo seu próprio Filho, né? Jesus Cristo. Então, é só isso. Nós temos que dar a ela o lugar de destaque. Sim, ela é bem-aventurada. Assim como nós damos destaque a Abraão, assim como nós damos destaque a Moisés, ela foi escolhida por Deus, né, para ser, de fato, aquela mulher, como Ana, não é? Como Isabel, como Raquel, tantas outras mulheres na Bíblia que foram importantíssimas para o povo de Deus, né? Ruth, Esther, tantas outras mulheres, né? A juíza, Débora. Então, a Bíblia nunca escondeu o papel legítimo das mulheres, né? O papel, inclusive, de destaque das mulheres, né? Então, acusar a Bíblia, por exemplo, de ser machista, alguma coisa desse tipo, também é outra mentira. A Bíblia, muito pelo contrário, tantas mulheres que são destacadas, né? Nós temos 2 livros da Bíblia com nomes de mulheres, né? Ruth, Esther, quer dizer, então como é que a Bíblia pode ser machista? Senão elas nem estariam ali, ou seriam vilãs da história, né? Então não é. Portanto, Maria também não. Nós elogiamos Maria, cremos sim que ela é bem-aventurada, mas não é mediadora, né? Então esse é um ponto que nós não podemos realmente abrir mão. Você ia falar, Daniel? Emanuel? Sim, Emanuel, por favor. Sim. Exatamente. Pois é. É verdade. Você percebe, Emanuel, que são mesmo invenções humanas, são
O segredo é o seguinte: toda vez que você sai da Bíblia, você inventa alguma coisa complicada. Os irmãos podem perceber, toda heresia, não sei nem se é uma heresia, uma distorção, é fruto de uma má interpretação da Bíblia, não é? Se você olhar a Bíblia, ler a Bíblia com sinceridade, com honestidade ao texto, você vai ver que muitos problemas se resolvem, não é? Mas existem outras forças por trás aí, né? Não só o aspecto espiritual mesmo, das regiões celestiais, né? Como Paulo diz, os principados e potestades contra os quais nós lutamos, mas existem problemas até mesmo humanos envolvidos. Por exemplo, a questão do poder político. Não é segredo para ninguém que o catolicismo romano sempre exerceu, especialmente em um período da história, esse poder econômico político. Então havia muitos ajeitos, né, na própria teologia católica para resolver problemas dos reis, né, problemas econômicos. Então, e aí eles foram mexendo ali na teologia da igreja para não criar problema com esses segmentos, né? Os protestantes também correm esse risco e, infelizmente, a gente vê algumas situações assim, né? Igrejas, denominações inteiras, ou até mesmo alguns indivíduos, alguns pastores que correm esse risco também de se aliarem a questões políticas e acabarem perdendo o direcionamento da palavra de Deus, né? Então não é segredo para nós. Os puritanos, eles lutaram contra isso, né? Os protestantes de Westminster lutaram exatamente contra isso. Aquele lema da reforma que é sola escritura não é, meus irmãos, uma coisa barata, não é só um slogan. Aquilo ali de fato levou gente para a morte, não é? O próprio Lutero, por exemplo, quando enfrentou a dieta de Worms, dieta não foi regime que ele fez não, viu? Foi uma reunião, né, que era chamada de dieta. Ele enfrentou a dieta de Worms, essa assembleia, e ele foi forçado a negar os seus escritos, né? E aí surge aquela frase bonita do Lutero, que ficou conhecida mundialmente, quando ele diz: olha, eu me torno escravo da palavra, né? Eu sou escravo da palavra de Cristo, né? Então eu não abro mão dos meus escritos porque eu sou escravo da palavra, né? E é isso mesmo. Então nós temos de ser escravos da palavra. Se surgir qualquer teoria, qualquer ideia, qualquer não é, invenção, aí nós temos que dizer: peraí, a Bíblia está dizendo isso, a Bíblia fala isso, né? Porque quando nós desprezamos a Bíblia, nós vamos encontrar muitas artimanhas, né? E infelizmente não são poucos aqueles que caem nessas artimanhas. Sim, Moed. Sim. Sim. O senhor ouviu uma pregação de um carismático, até ele chegar no final, ele é um evangelho. Sim. Mas lá no final ele inclui. Sim. A gente tem algumas figuras, inclusive, que são muito conhecidas, né? Alguns padres que se tornaram muito famosos por ter um discurso mais evangélico. É o caso do Fábio de Mello, por exemplo, não é? Ele tem um discurso evangélico. Você ouve o Fábio de Mello e você ouve e ele fala muito bem, não é? Ele tem não só pela formação do Fábio de Mello, ele é muito bem formado, né, academicamente, mas você vê a influência, né, de um evangelho. Mas existe por trás, como o irmão Edson falou, esse enraizamento, né, da teologia católica que, infelizmente, acaba destruindo todo o resto, né? Embora seja uma pessoa muito boa, com bons conceitos, uma boa fala. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma
Aliás, isso foi até engraçado, porque quando eu vim para cá, teve um irmão que questionou a um presbítero, né? Falando sobre isso. Mas vocês vão trazer um pastor que tira foto com padre, né? Porque ele tinha feito uma pesquisa do meu nome no Google e tinha aparecido uma palestra que eu tinha feito junto com o padre, o arcebispo lá de Montes Claros, né? Na verdade, foi um evento de famílias de uma escola estadual e eles me convidaram para dar uma palavra nesse evento. E convidaram o padre também. Não era missa, não era culto, não era nada. Era uma formatura, não. Era uma palestra para pais, para famílias, né? Então, não tinha cunho religioso, cultico, etc. Por isso, eu aceitei. E aí, na foto saiu, né? Na matéria saiu, como se a gente estivesse fazendo um ecumenismo, né? Fazendo uma missa juntos ali, uma missa culto ecumênico, né? Não foi isso. Mas, então, eu ouvi esse padre, e você ouve, e você fala realmente, assim, coisas muito, muito bíblicas até, não é? Muito bíblicas e verdadeiras. Aquele discurso evangélico que, aliás, até alguns pastores fazem. Tem muito pastor também que faz discurso evangélico, mas fala de pouca doutrina, né? De pouca profundidade bíblica, mas são discursos evangélicos, né? E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque lembram-se de que Jesus nos advertiu dizendo, né? Olha, no último dia vão aparecer algumas pessoas dizendo: Senhor Jesus, falamos em teu nome expulsamos demônios, mas apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Porque ali Jesus está mostrando, olha, não é só você falar de evangelho ou falar de Jesus que faz de você uma pessoa qualificada para a salvação, né? A salvação, ela vem pela graça do pacto que nós estamos vendo aqui. É Cristo nos salvando dos nossos pecados. Então, não é porque alguém fala bem, não é porque alguém fala sobre Cristo, ensina sobre Cristo, que ele necessariamente está salvo, né? Muito pelo contrário, talvez ele esteja até agravando a sua situação diante de Deus, porque tendo todo o conhecimento de Deus que ele busca nas Escrituras, ele não percebe estas heresias todas, estes problemas todos, né? É realmente um tema bem intrigante para nós, né? Por que, inclusive, tem havido essa migração de evangélicos para a Igreja Católica, né? Há casos de pastores que saíram do pastorado para voltar ao catolicismo, né? Nós tivemos um caso bem impactante para nós na IPB, porque foi um professor do seminário do Nordeste. Ele saiu da Igreja Presbiteriana e voltou ao catolicismo. Inclusive, depois deu entrevistas aí em alguns blogs, alguns podcasts, né? Existem algumas hipóteses que eu nem vou comentar aqui, porque são questões mais pessoais, né, de cunho pessoal. Mas o fato é que é muito estranho mesmo, né? Dá a entender. Eu me lembro sempre, quando isso acontece, daquela palavra de João lá na primeira carta, né? João fala, olha, se eles saíram é porque não eram dos nossos. Porque é muito difícil você imaginar que alguém que tenha lido a palavra, entendido a palavra, estudado a palavra, ensinado a palavra, agora ele muda, né, completamente a sua perspectiva. Claro, a gente entende que Deus pode trazer de novo, né? Converter de fato o coração, nós cremos em tudo isso. Mas esse movimento é estranho, né? É muito estranho esse movimento de pessoas que saem da igreja protestante, né, para retornar ao catolicismo. Muito parecido com aqueles judeus lá de Hebreus, que ficaram simpatizantes pelo cristianismo um tempo, chegaram a participar, mas aí Hebreus 6 fala, olha, eles caíram, eles voltaram e não tem como voltá-los ao arrependimento, porque, na verdade, eles nem convertidos eram, né? Então, não é uma volta ao arrependimento. É simplesmente eles assumiram o lado certo que eles entendem como certo, né? Que foi exatamente voltar ao judaísmo. Então, é mais ou menos isso que eu penso que acontece. Não houve conversão genuína, o indivíduo foi talvez
seduzido ali pela beleza da igreja evangélica, da igreja protestante. E, de fato, o protestantismo ele é muito rico, né? O protestantismo tem muito ensino, especialmente nós que somos presbiterianos, os reformados em geral, e nós presbiterianos de maneira específica, né? São igrejas que geralmente privilegiam a pregação da palavra. Então, isso chama muito a atenção, não é? Então, as pessoas às vezes se atraem por isso, mas, na verdade, elas não são convertidas, né? E o fato de não serem convertidas vai mostrar depois, no final das contas, o caminho que elas vão seguir. Sim, Ronaldo?